Eu quero falar hoje com vocês de forma sucinta, profética, a respeito da trajetória familiar desta mulher que nós conhecemos como a Sunamita. Vocês sabem, logicamente, que o nome dela não é Sunamita, é chamada assim devido ao fato dela nascer na região chamada Sunem. Mas eu quero falar sobre a trajetória familiar desta mulher. A bem da verdade, a palavra de Deus diz em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor para nós outros. E se nós estamos sem filhos, é lógico que nós também devemos entender que não recebemos ainda a herança do Senhor. Mas se você já é pai, saiba que você já recebeu a herança do Senhor, conforme o salmista escreveu no Salmo 127. Esta mulher chamada ou conhecida como a Sunamita, era uma mulher abastada financeiramente, ou seja, rica mesmo. Uma mulher de posses, de terras, tinha muitos empregados ao seu serviço, tinha muitas terras, era uma mulher com poder aquisitivo grande, mas ainda a sua família não estava completa. E vocês sabem que nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, uma mulher não ter filhos era questão até de desonra. Então pare para pensar no sofrimento dessa mulher ao longo da vida dela, que a sua família ainda não estava completa. Lhe faltava algo, faltava um filho. Esta mulher, ela vai nos ensinar algo para a igreja atual, apesar de ser na Antiga Aliança. O poder da persistência. Diga comigo, o poder da persistência. Deixa bem baixinho para mim aqui. O poder da persistência. Preste atenção nisso. O que eu aprendi ao longo da minha caminhada com o Cristo Jesus e do meu relacionamento com o Espírito Santo é que nós não adquiriremos nada, absolutamente nada, sem primeiro nós termos a persistência aperfeiçoada em nossa alma, em nosso espírito. Deus espera que nós sejamos persistentes. Deus espera que você seja persistente. Deus espera que você esteja pronto para uma trajetória longa com Ele. A caminhada com Deus não é uma trajetória curta. A caminhada com Deus é uma vida. E nós estamos com Deus para isso, para a vida. Não é algo curto, algo rápido. Existe um aperfeiçoamento em nosso espírito que o Espírito Santo vai fazendo. O que eu aprendi ao longo da trajetória com Deus, há mais de 20 anos ministrando nos púlpitos, e muito mais do que isso, servindo a Deus, que sem oração, sem a persistência da oração, nós não conseguiremos absolutamente nada. É uma vã filosofia que você pode encontrar por aí. É um evangelho barato, se é que eu posso chamar de evangelho, que alguém vai conseguir alguma coisa do Senhor sem persistência, sem oração, sem santidade, sem a palavra, sem o Espírito Santo. A persistência desta mulher me chama a atenção, porque a mulher, ela recebia sempre, não é de vez em quando, a visita não comum de um homem de Deus chamado Eliseu, o profeta. E os profetas na Antiga Aliança, eles não passavam na casa de ninguém simplesmente para bater um papo, tomar um cafezinho, almoçar, não. Eles iam amando de Deus. Eles representavam a pessoa de Deus. Eles iam somente em lugares estratégicos, enviados por Deus. Eles não perdiam tempo com nada. Então olha o que diz o texto. Aquele homem sempre passava na casa da mulher sunamita, o profeta Eliseu. Se ele sempre passava, é Deus passando. Se ele sempre passava, é Deus chegando. Se ele sempre passava, existe um propósito em Deus passar. Como existe um propósito nós estarmos aos cultos às quartas-feiras, aos domingos, às células nas quintas-feiras, tudo isso existe um propósito. E se nós não estivermos apercebidos do que Deus está fazendo, nós vamos deixar a visitação de Deus passar batido. E nós vamos perder o dia da visitação do Senhor. Deus não chega na casa de ninguém tão somente por chegar.
Deus não vai visitar uma pessoa também para tomar um cafezinho, não. Mas o profeta Eliseu passava sempre. E eu aprendi o porquê que ele passava sempre. Porque esta mulher era uma mulher de oração. Nós não receberemos nada do Senhor sem antes nós não sermos esmagados no processo da oração. E esta é a palavra, esmagados no processo da oração. Quando se esmaga a uva, nós obtemos o vinho. Quando se esmaga a azeitona, nós obtemos o azeite. Então nada receberemos do Senhor sem antes esse processo de esmagamento. Esse processo de estarmos na presença de Deus em oração. E uma coisa que eu aprendi é que Deus não gosta tão somente de pessoas pidunchas. Pessoas que querem manter um relacionamento com Deus tão somente para barganha. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor não me der, eu não faço. Deus definitivamente, Ele pode até ouvir estas pessoas, mas não é de fato nenhum o relacionamento que Deus quer para conosco, a igreja. Deus está procurando um relacionamento profundo conosco. Pare para pensar, se você começa um relacionamento com uma pessoa, e esta pessoa te procura somente nos momentos em que ele está apertado. Você gostaria que uma pessoa te procurasse, o seu filho, o seu marido, o seu cônjuge, o seu parente, o seu amigo, no momento que você está em uma sinuca de bico, não tem saída? Você não gostaria? Com Deus é exatamente a mesma coisa. E o melhor método de relacionamento com Deus ainda é a oração. Deixa eu lhe falar um dado que talvez você não conheça. O ministério de Jesus terreno aqui na terra já findou. O Espírito Santo foi dado à igreja. Em Atos 2 dos Apóstolos. Agora o ministério do Espírito Santo está operando na igreja. E sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus ascendeu aos céus. E Ele está ao lado direito de Deus, ou seja, à destra de Deus. E Ele está fazendo a mesmíssima coisa desde que Ele chegou lá. Fazem 2000 anos que Jesus está intercedendo pela igreja. O ministério da intercessão, ou seja, da oração, é tão importante que fazem somente 2000 anos que Jesus está orando pela igreja. Ele chega aos céus, Ele começou a interceder. Pai, envia o Espírito Santo. E o Pai enviou o Espírito Santo. Depois que Ele intercedeu e o Pai enviou o Espírito Santo, Ele começou a dizer em oração ao Pai, intercedendo por nós: envia-me a mim, deixa eu buscar a minha igreja, deixa eu arrebatar a igreja. Então faz 2000 anos que Jesus ora lá no céu. Você já imaginou isso? Agora vocês imaginem nós outros aqui na terra. E o que eu aprendo com a sunamita, que essa mulher é uma mulher de oração. Por que que eu sei disso? Por causa da visitação do profeta Eliseu. Ela corria para o seu quarto e orava: Senhor, me dê um filho, eu quero um filho, a tua serva está passando por vergonha extrema, me dê um filho, me abençoe, olha, minha família não é completa, eu preciso de uma família completa. E ela estava orando, ela saía da oração, Deus enviava o profeta Eliseu lá de onde ele estava: vai na casa da mulher sunamita. E ela ia, o profeta ia na casa da mulher, ela sentava, comia, oferecia o café para ele, ele comia, levantava-se embora, e ela corria para o quarto de oração novamente, orava e Deus respondia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que Deus, quando nós oramos sinceramente diante de Deus, no trono de Deus, Ele vai ouvir e responder as nossas orações. Só que muitas orações são recusadas. Escute isso. Muitas respostas de orações são recusadas por nós outros, pelo simples motivo que nós olhamos o pacote do embrulho, não o conteúdo. Deus está entregando conteúdos riquíssimos para pessoas de orações, mas por enxergar somente o embrulho do pacote. Não é o embrulho que eu desejava, não é o pacote que eu esperava, não é este embrulho que eu queria. O embrulho não é bonito. Então eu rejeito a resposta da oração sem saber que aquilo que está vindo é a resposta de oração. Deixa eu explicar para você melhor.
no calor do dia, ou seja, ao meio-dia, no calor do sol quente, Abraão está sentado do lado de fora da sua tenda, ao meio-dia. Não é comum isso aqui. Abraão deveria estar do lado de dentro da tenda. Por quê? Porque é calor do deserto. E para não prejudicar a sua saúde, deveria estar do lado de dentro. A tenda feita de pele de animais mantinha a climatização, é como se fosse o ar-condicionado ligado. Mas ele sentou-se do lado de fora, no calor do meio-dia, e ali colocou o seu banquinho e ficou sentado. Já não é comum isso aqui, porque Abraão está esperando uma resposta da parte de Deus, da sua oração incomum. Se eu quero algo incomum da parte de Deus, que não é cotidiano, se eu quero algo da parte de Deus que foge do cotidiano, eu preciso me posicionar, eu preciso me reposicionar como uma pessoa que está agindo fora do comum. Irmão, deixa eu lhe dizer algo: ser crente já não é comum. Agora, ser crente que ora já é fora da cachola, meu irmão, porque é só doido que ora. Eu estou te falando, é só fora da casinha. Segundo a psiquiatria, se você falar eu ouvi Deus falar, ele já vai prescrever remédio para você. Como que você ouve Deus falar? Então é só crente fora da cachola, meu irmão. Crente, por ser crente, já anda fora da curva. Agora, crente que ora é nível hard, meu irmão, é nível fora da cachola. É o Abraão que senta na tenda do lado de fora, no calor do meio-dia, e ele está esperando algo. Abraão dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda, e de repente vem passando 3 homens, passando de largo, de frente da sua tenda. Ele, opa, ao meio-dia, sol quente, quem seriam os loucos de estarem andando no deserto a esse horário? Chamou para cá. Isso não é comum. Aí veio aqueles 3 homens, maltrapilhos, talvez mal cheirosos, suados, empoeirados, chegaram na tenda de Abraão. Abraão serve eles, Abraão dá de comer estes homens, Abraão serve estes homens, e quando eles se levantam, um deles diz: Abraão, você abraçarás um filho, Sara vai gerar de você, no tempo determinado, segundo o tempo da vida. Sara riu, porque ela disse: já sou avançada de idade, já sou velha, meu marido também, como que vai ser isso? Mas Deus entregou. Preste atenção nisso. Não jogue fora as respostas de Deus porque você está olhando o embrulho. Jesus ainda continua nascendo nas manjedouras. Jesus o Cristo não nasce em palácios. Jesus, ele nasce nas manjedouras, e só entra dentro de manjedouras por revelação, porque os magos do Oriente e os pastores só souberam que Jesus o Cristo nasceu na manjedoura entre os animais por revelação. Olhando para o céu, vimos a sua estrela brilhando no céu e sabemos que o Cristo, o Filho de Deus, é nascido. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo nesta noite? É só por revelação. Se eu andar por vistas, eu vou perder o melhor de Deus para a minha vida. Se eu andar pelos meus olhos, eu vou cair na mesma síndrome, chamado síndrome de Eva, e viu o fruto que era bom aos olhos. Se eu andar por vistas, eu vou perder o melhor de Deus. Hoje nós andamos por fé. Agora deixa eu lhe entregar um segredo. A fé só é aguçada por aquilo que nós ouvimos da palavra, mas eu só entendo a palavra por revelação, e só entende quem ora. Tem crente que ora aqui esta noite? Deixa eu ver. Olha aí, você é fora da curva, porque a igreja está separada em 2 grandes grupos. Aliás, um grupo grande e outro menor. O maior grupo da igreja são os crentes que não oram, e o menor grupo são os crentes que oram. Esses crentes são os loucos, porque eles ouvem os negócios, falam com Deus, vê anjo, vê um negócio, é uns negócios estranhos, meu irmão. Então, esta mulher, como Abraão, orava, e Deus respondia todas as vezes.
Eu ouso em dizer que quando a sunamita orou pela primeira vez, e ela recebe a visita do profeta Eliseu pela primeira vez na sua casa, já era a resposta de oração de Deus. O profeta Eliseu traz debaixo dos seus mantos a resposta da oração, ou seja, o filho da sunamita. Só que ela olha para a aparência, ela olha para o homem e torna comum aquilo que Deus fez extraordinário. A questão toda é nós tornarmos comum o que Deus está fazendo extraordinário. Nós estamos vivendo um tempo que nenhuma igreja viveu. Nós temos a melhor tecnologia em nossas mãos, à nossa disposição. Nós podemos pregar dentro de um quartinho fechado para o mundo inteiro através da internet. Nós podemos gravar, nós podemos enviar, nós podemos conversar, nós podemos evangelizar o mundo todo de dentro de nossa casa. Mas esta geração, pasme vocês, esta geração da igreja, chamada Laodiceia, que é a última geração, é a geração que menos ora, é a geração que menos tem comunhão com Deus através da oração, é a geração que aprendeu a ter tudo na mão como fast food, rapidinho, e com Deus ele precisa esmagar a uva, Deus precisa esmagar, prensar a azeitona, para que saia o produto, para que saia aquilo da esmagação na oração, só na oração, meu irmão. Então essa mulher, ela ora, recebe a visita do profeta Eliseu no primeiro dia, ela serve um cafezinho, ela coloca lá a mesa para ele, ele levanta dali e vai embora. E ela corre para o quarto de oração. Estou contando a história de alguém que está pedindo a resposta de Deus, e Deus dizendo: eu já entreguei a resposta há muito tempo a você. É você que não percebeu que a minha resposta chegou na tua casa. É você que não viu que a minha resposta chegou diante de você. Porque você está olhando para o embrulho e não para o conteúdo do que Deus tem. E por que Deus não faz o embrulho? Por que Deus não facilita, pastor? Por que Deus não faz um embrulhozinho bonitinho para eu saber que é Deus, com um lacinho cor-de-rosa, com purpurina? Daí eu vou saber que é Deus, porque Deus está treinando você a não andar por vista, mas andar por fé. Deus quer levar você para outro nível. É isso que Deus está fazendo. Porque senão você seria treinado errado. Quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso para ele, ele vai. E quando ele chega naquela terra, ele olhou a terra, irmãos, era uma terra seca, árida, amaldiçoada, um areião, não tinha água. Por que Deus não leva Abraão para um oásis? Deus tira Abraão lá daquele lugar fértil e leva para um deserto e diz: esta é a terra que eu te dei, a sua promessa. Deus estava treinando Abraão, treinando Abraão a andar por fé e não por vista. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, o pai da emuná. Emuná é mais do que fé. Emuná é eu agir através de uma palavra que eu recebi, é eu sair do lugar onde eu estou e me pôr em movimento. Eu creio tanto que eu tenho a emuná, que eu vou agir segundo a palavra de Deus, e onde eu chegar, Deus vai agir. Isso é emuná. Mas quando ele chega, ele olha a terra, ele diz: não é possível, essa não é a terra que Deus me deu. Aí ele desce no Egito. Lá no Egito, meu irmão, aconteceu várias situações. Então Deus está treinando você a andar por fé. E hoje na graça nós somos salvos pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, nós somos curados pela fé, somos restaurados pela fé, restituídos pela fé, somos libertos pela fé. Nossos filhos serão salvos pela fé, a sua casa será restaurada pela fé, os seus familiares serão reposicionados em Cristo pela sua fé. E nós oramos pela fé, entendemos a palavra pela fé, nos movemos pela fé, tudo através da fé. E pela fé nós cremos que Jesus virá nas nuvens arrebatar a sua igreja. Oh, glória a Deus, amém, igreja? Então é pela fé. E ela vai orar pela fé. Deus entrega a resposta da oração em um embrulho não agradável. Aprenda isso.
Você está procurando que Deus abra as portas do sonho. Entra nessa porta que Deus já abriu. Entra nela que Deus já abriu. Porque quando você entrar lá, você vai ver algo descortinando na sua frente. E você vai dizer, uau! E é por isso que eu entendo Isaías 53, que Jesus ele não veio com beleza exterior. Está lá em Isaías 53. Não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Você fica olhando esse Jesus do The Choice, tudo legalzão, mas Isaías 53 nos mostra um outro Jesus, né? Aquele Jesus do The Choice é legal, meu irmão. Ele é bacana. Ele está mais com um surfista, né? Aquele Jesus do The Chosen, lá de Floripa, né? Está mais para isso. É um Jesus legal, bonito. Não um Jesus bonito, Jesus do The Chosen, né? É que você olhou lá para o quadro de Picasso, você viu aquele Jesus, com as bochechinhas cor-de-rosas, o cabelão fashion dele. Você falou, uau! Mas quando você vai a Isaías 53, você vê Jesus. Não tinha beleza nem formosura, não havia aparência nele, para que o desejássemos, homens de dores, experimentados no trabalho, e quando encontrávamos ele, virávamos o rosto. Não havia beleza física exterior, mas quando ele abria a sua boca, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Então Jesus ele já não veio com uma fisionomia para que nós andássemos pela fé e não por vista. Já pensou o Jesus do The Chosen andando na terra? Uma multidão andava atrás de Jesus por causa da sua beleza, da sua fisionomia. Mas olha o que a palavra diz, os homens viravam o rosto. Meu Deus, que é isso? Então para eu escutar um Jesus, quando esteve assim aqui na terra, eu precisava ter fé. Porque eu estava olhando para um homem, se eu estivesse lá, olhando para aquele Jesus, mas não vou escutar esse Jesus. Hoje as pessoas não querem escutar o pastor, se o pastor não tiver, pastor, esses dias os irmãos falaram assim, pastor, faz um tempinho que a gente vê o senhor com esse blazer aí. Eu me obriguei a comprar 2 blazers, irmãos. A igreja é uma bênção. Ele obriga o pastor a trocar a roupa. Sempre. Ele sabe a cor do sapato, a cor da meia, né? Ele sabe tudo. Eu fui lá e comprei. Aí você imagina se Jesus de Isaías 53 chega hoje na igreja. Os porteiros já barram lá na frente. Tem lugar para você. Você está na última cadeira aí? Você está me entendendo? Quem está me ouvindo, diga amém. Então eu preciso andar por fé. Oração é fé. Irmãos, se oração não for fé, eu já não entendo mais nada. Você dobra o joelho 2 horas, 3 horas em oração. Você está orando. Você está falando, daqui a pouco te dá sono, daqui a pouco você fica quieto, daqui a pouco você não ouve nada. Você passa 3 horas com o joelho dobrado, você não escutou ninguém. Aí levanta uns doidos e fala assim, Deus falou comigo. Você está me entendendo? Então esse negócio é para quem tem fé. E para melhorar, não para piorar, para melhorar, Deus ouve. Eu estou falando Deus ouve, mas lá no trono dele, Deus, ele inala a nossa oração. Ele puxa assim pelas suas narinas, ó. Você está me entendendo? Ele não ouve no ouvido, ele inala. É colocado numa salva de ouro. Os anjos levam diante do trono de Deus, derramam no seu altar que é brasa viva. A nossa oração queima como cheiro agradável e suave ao Senhor. E ele inala aquilo. Aí quando ele solta, é a resposta da oração. E o mundo espiritual se move, e a terra aqui também, os homens começam a se mover pela resposta da oração que você orou. Só que não vem no embrulho que você queria. Não vem num embrulho assim que não é agradável aos olhos. E a mulher sunamita, ela recebia por diversas vezes a resposta da oração, mas não entendia. Ela corria para o quarto orar, o profeta ia embora, Deus mandava ele de volta, ela corria para o quarto orar, recebia o profeta, sentava à sua mesa, servia o profeta, ele levantava e ia embora. Ela corria para o quarto andar. Irmão, isso foi tempo. Tempo. O que eu estou instruindo vocês hoje é se atente, porque a resposta da oração está batendo na porta da tua casa todo dia.
Aquilo que você orou, você está recebendo todo dia, batendo na porta da tua casa. Só que você não está entendendo que é a resposta de Deus. Até que um dia a ficha cai. Diga assim comigo: um dia a ficha cai. E o dia que a ficha caiu na mulher sunamita, ela falou para o marido dela: ei, eu vejo que este homem, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Ó, está mudando a ótica. Sempre não é de vez em quando, sempre é sempre. É um santo homem de Deus. Vamos mudar a maneira de agir. Façamos um pequeno quarto junto ao muro, porque a oração me põe em movimento. Mobilamos este quarto, porque a oração me leva para a fé, e a fé sem obra é morta. E este homem, quando entrar na nossa casa, ele vai para este quarto e vai pernoitar aqui. Ou seja, ela entendeu que era Deus. Ela entendeu que é a resposta de Deus. Ela entendeu que Deus, ele quer vir e ficar. Deus não quer passar. Ela entendeu que ela não quer somente sentir o arrepio no culto de domingo à noite. Ela quer Deus na casa dela. Ela quer a presença de Deus. Ela quer que Deus permaneça ali. Ela entendeu isso. Então ela constrói o quarto com seus recursos. E o homem de Deus veio. Se assentou à mesa. Ela serviu. Ele disse: vamos embora agora. Levantou para ir embora, ela se levantou, se antecipa e diz: hoje você não vai embora, porque eu sei o que você carrega. Não é comum o que está acontecendo. Eu que não estava vendo, mas Deus está me respondendo desde o primeiro dia. Você carrega algo que eu estou orando, e eu quero que você me entregue. Eu fiz um quarto aí. Você vai dormir nesse quarto. Algum empregado levou lá. O profeta Eliseu entrou no quarto, nem se assentou. E ele fala para Geazi, perguntando: o que faremos por esta mulher? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Meu Deus, o que Deus colocou nas suas mãos, o que você fez para Deus, você vai receber. Deus não deve nada para ninguém. Tudo aquilo que você faz para Deus, Deus não precisaria pagar, mas Ele paga. E o profeta pergunta para Geazi, o moço, e o moço diz assim: eu vejo que ela não tem filhos, e o marido dela já é velho, ou seja, o marido não pode lhe proporcionar o que ela precisa. Olha aqui para mim. Existem umas velhas atividades na sua mente que não pode proporcionar aquilo que você está buscando em Deus. Existe uma velha configuração na sua mente que você tem que descartar e jogar fora. Existem velhas lembranças, o modus operandi que você operava antes já não funciona hoje. Porque Deus é Deus das coisas novas. O seu marido é velho. Geazi entendeu. O profeta Eliseu diz assim: chama esta mulher aqui, em pé, do lado de dentro do quarto. E a mulher chegou na porta. Quando chega na porta, ele diz: no tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Olha a resposta da mulher: não mintas a tua serva. Ou seja, ela está dizendo: faz tanto tempo que eu oro por isso, faz tanto tempo que eu busco isso, chegou o dia da minha vitória. Faz tanto tempo que eu estou buscando isso aqui, então é agora que eu vou receber, é agora. Não mintas, fala a verdade. O Deus vai liberar para mim agora, sim, é agora. E eu estou liberando sobre a tua vida aqui nesta igreja, no tempo determinado de Deus, que é agora. O Senhor está liberando sobre a tua casa, o Senhor está liberando sobre a sua família, o Senhor está liberando sobre uma promessa antiga, o Senhor está liberando agora para que você abrace a promessa. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém que crê nesta palavra? O Senhor libera. Ela sai dali. Aquela noite dormiu com seu esposo, mas foi pelo poder de Deus que ela engravidou. Porque o seu marido é velho.
e Deus destrava naquele dia ou naquela noite. Ela sai dali, 1 ano depois, 9 meses depois, aliás, ela está com o menino no braços. O menino cresceu, olha o que diz o texto, e crescendo o filho, porque tudo que Deus te entrega cresce. Olha aqui para mim. Deus não criou uma árvore, Deus criou uma semente, e dentro da semente existe uma árvore, que quando crescer vai dar frutos, e dentro dos frutos existe outras sementes que tem outras árvores. Deus não te entrega nada grande, Deus entregou o pequeno. O teu início é pequeno, mas se você persistir em Deus, e se você for e continuar na oração, isso que Deus te entregou vai crescer e muito. Quando que eu aborto, e a palavra é esta, quando que eu aborto e faço a cisão do crescimento daquilo que Deus me deu? Quando eu deixo de visitar o lugar aonde foi concebido. O lugar que ela concebeu foi o lugar da oração. E o lugar onde eu concebi que Deus me entregou, eu devo manter aquilo. E ali vai crescer, na oração. Ela recebe o filho na oração. Ela deve manter o filho na oração. A família que você recebeu, você orou. Orou. Mas o Senhor está dizendo, há um tempo de restauração para a sua casa hoje. Eu lembro do tempo que você me conhecia, eu te conhecia no lugar secreto da oração. Volte lá que aquilo que morreu vai ser ressuscitado novamente. Volte para aquele lugar secreto que aquilo que morreu eu vou trazer à vida novamente. Então a mulher, quando cresceu o filho, ela já deixou de visitar o lugar da oração. Já recebi, está tudo certo, Deus já me atendeu, já cresceu um pouquinho, tá bom. E olha o que diz o texto: no tempo que os segadores saíram para a colheita, os homens maduros, o menino também foi entre eles. E chegando lá no lugar da colheita, começou uma dor de cabeça por causa do sol quente na cabeça do menino. Cresceu, mas ainda não está ao ponto de resistir o sol quente. Tem coisas que Deus entregou a você, que Deus está dizendo, retire do sol escaldante, porque não é hora. Não é hora da exposição. Você está no afã de expor isto que Deus te deu. Mas há um tempo para todas as coisas, determinado por Deus. O menino cresceu, mas era um menino, não era homem maduro. E lugar de colheita, lugar de cega, lugar de colher aquilo que se plantou no sol quente é para homens experimentados, homens maduros. Ei, segura aí este ministério, segura aí este chamado que Deus te deu, segura aí esta promessa que Deus te deu. Cresceu, pastor, mas não cresceu o suficiente ainda. Há um tempo da maturação, em que Deus vai permitir a sua exposição aos homens e ao sol. Não queira antecipar que fora do tempo. E o menino foi exposto ao sol no trabalho de homens maduros e começou a doer a sua cabeça. Ai, minha cabeça. Foi para o pai. O pai que não gerou não sabe o que fazer, porque só sabe o que fazer aquele que gerou lá no quarto da oração. O pai chama um empregado e manda assim, leva para sua mãe, porque ela vai saber o que fazer, é lógico, porque foi a mãe que gerou na oração, então a mãe sabe. Para de terceirizar aquilo que Deus te entregou, ninguém mais sabe, é você quem sabe. Para de passar para terceiros aquilo que Deus deu a você. Para de terceirizar aquilo que é de seu ofício, da sua obrigação. Não passe para outro, Deus confiou a você. E o homem mandou o menino embora. O menino chegou lá na casa da mãe. E olha o que a palavra de Deus diz, que o menino ficou entre as suas pernas, ou seja, seus joelhos. Isso é um sinal. Eu fui concebido através da oração, no joelho e no chão.
E o menino ficou ali, ai minha cabeça, a mãe deu remédio, e no final o menino morreu. A mãe fala assim: eu entendi tudo, eu sei o que Deus está falando comigo. Por que o menino morreu? Milagres morrem, pastor? Morrem. Só que Deus pode ressuscitar, se eu souber voltar atrás. A mulher pega o menino morto, leva no quarto que ela construiu, onde o homem de Deus dormia, e coloca deitado na cama do homem de Deus. Mandou arrumar o jumento e foi em busca do homem de Deus. Ele envia Geazi não consegue ressuscitar o menino, então vem o próprio Eliseu. Eliseu chega na porta do quarto, olha aqui para mim, entra dentro do quarto, fecha a porta, deixa a mãe do lado de fora e ele do lado de dentro. Ele se estende sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão, pés com pés, se estende, deita em cima do menino, levanta-se, roda aquela casa, aquele quarto, 7 vezes, e ele faz isso. No 7º, o menino faz assim, ó, suspira, e se coloca sentado na cama. Morreu por quê, pastor? Porque foi cortado o fluxo da oração. Morreu por quê, pastor? Porque aonde eu concebi, no quarto da oração, eu não levei mais esse milagre para lá. Por que está desestruturado, pastor? Porque foi no quarto da oração que nasceu, eu preciso mantê-lo lá. O profeta pega o menino pela mão, abre a porta e devolve o menino vivo para a mãe. Sem falar nada, ela entende. Deixa eu lhe entregar um segredo. A palavra laboratório é a junção de 2 palavras: labor e oratório. Labor é trabalho, oratório é o lugar onde eu oro. Laboratório não é feito para criar remédio, fabricar cápsulas. Labor e oratório é o lugar onde eu dobro o meu joelho e eu estou no labor do trabalho no mundo espiritual, na oração. Eu estou criando algo, chamando a existência neste mundo físico, do mundo invisível para o mundo material. Eu estou no labor, no oratório, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou batalhando, eu estou labutando, eu estou no labor, no lugar do oratório, na oração, e aquilo que os meus olhos físicos não estão vendo hoje, mas por causa do meu labor, lá no lugar da oração, vai manifestar aqui nesta terra para a glória de Deus o Pai. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Quem pode glorificar o nome de Deus por isso? O Senhor está dizendo a esta igreja, e para algumas pessoas: retorne ao laboratório, retorne ao serviço na oração, no oratório. Volte para aquele lugar aonde você orou pelo casamento, aonde você orou pela família, aonde você orou pelos filhos, aonde vocês oraram pela sua empresa. Volte para aquele lugar de labor. E ela disse: eu entendi tudo, eu nunca mais vou deixar esse laboratório. Esse quartinho que eu fiz junto ao muro é onde eu trabalho na oração. Ela entendeu, tanto é que ela coloca o menino deitado na cama do homem de Deus, porque ela fala: esse lugar é o lugar da oração. Então é aqui que vai ficar o meu filho que morreu, só que Deus devolve para ele. E eu profetizo a você hoje, que o Senhor está devolvendo algo que havia sido morto. O Senhor em breve vai colocar na palma da sua mão novamente, porque você entendeu esta mensagem profética hoje aqui neste lugar. Se creres e voltar ao lugar do labor na oração,
o Senhor fará isso dentro de 2 ciclos de 7 dias, ou seja, 14 dias a contar de hoje à noite. Você abraçarás novamente aquilo que você perdeu. O Senhor vai restaurar a sua casa, a sua família. O Senhor vai restaurar o seu ministério. O Senhor vai restaurar você. O Senhor sabe que você está entendendo que é lá no lugar do labor, da oração, que você vai colocar tudo isso que morreu. O Senhor sabe que você buscou resposta em Deus, no homem de Deus, e o Senhor está derramando sobre você hoje a unção do Espírito Santo de Deus. Toma conta hoje da sua mente, do seu coração, do seu espírito, da sua alma, porque o lugar da oração, o lugar do labor, é o lugar da restituição de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí mais uma vez? Glória a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza, irmãos. Eu quero chamá-los aqui à frente enquanto o louvor vai estar ministrando, para que você venha neste púlpito e que você venha com fé e diga: eu estou aqui porque eu entendi